Olá, muito bem-vindos aqui no canal da FSI. Meu nome é Michelle Bevilacqua, eu sou a mediadora de hoje do encontro com a Daleia Freire, uma psicóloga especializada em expatriação, que a gente vai conversar com ela hoje aqui para falar sobre os impactos que a expatriação tem na nossa saúde mental, exatamente nesse mês onde a gente comemora a saúde mental. E aqui, para os servidores do Itamaraty, isso é um assunto mais do que sério. A gente vive na pele todos os anos e todos os dias os impactos que as nossas várias expatriações trazem. E eu estou muito feliz de hoje ser a mediadora de vocês e trazer essa pessoa incrível que é a Odaleia. Eu vou convidar ela aqui para ela se apresentar e começar o papo com a gente. E fiquem à vontade para colocar informações. Eu vou pedir para vocês colocarem as informações nas perguntas, tá? Porque aí depois fica salvo e que a gente não conseguir responder aqui, a gente responde depois pelo direct, tá bom? Muito bem-vindos e eu vou convidar agora a Odaleia. Olá! Olá, Odaleia! Muito bem-vinda aqui. É um prazer iniciar a série de lives aqui da FSI com você, com essa pessoa super capacitada para falar de um assunto tão importante e que eu, como esposa expatriada, sei bem o quanto isso afeta a nossa saúde mental, às vezes mais, às vezes menos. Depende muito do momento de vida que a gente está, depende muito do posto que a gente está indo, do país que a gente está indo, o pessoal costuma falar aqui no Itamaraty. E eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, falasse um pouquinho da tua história, enquanto as pessoas vão chegando aqui, para depois a gente começar a falar do assunto que nos trouxe hoje aqui. Joia, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar participando aqui da live, muito obrigada pela presença de todos, estão chegando. Então, eu sou a Daléia Freire, também sou expatriada como vocês, não sou do Itamaraty, não sou ligada às Nações Unidas, meu marido, né, é funcionário da ONU, e já sou expatriada há quase 19 anos, essa é minha quarta mudança, né? Já morei nos Estados Unidos, foi a primeira mudança, depois Nova York, aí a gente foi para Bangkok, de Bangkok a gente voltou para Nova York, e de Nova York a gente veio para a Suíça, onde hoje eu sou psicóloga registrada pela Federação Suíça de Psicólogos, onde eu trabalho já há algum tempo somente com esposas expatriadas, né? Meu trabalho com esse público começou em Bangkok, há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar numa clínica especializada só para expatriados em Bangkok, onde eu atendia as expatriadas que falavam português, né? Uma clínica onde trabalhavam psicólogos os que falavam francês, atendia os expatriados franceses, o que é Legal. alemão, exato. E eu atendia a população que falava português. E assim começou. Quando eu cheguei em Nova York, né, justamente por ver aí o impacto que os expatriados como a gente, que mudam mais vezes, né, que são os da diplomacia, que acabam tendo que mudar de 3 em 3 anos, mais ou menos, e que sofrem mais expatriações, o impacto disso na nossa identidade, consequentemente na nossa autoestima dos acompanhantes, e vendo o impacto disso nos esposos, nos spouses do pessoal da ONU, lá em Nova York eu comecei a desenvolver um trabalho com os spouses da ONU, junto com o nosso grupo lá que se chama NYLESA, né? New York LESA. Lá até então estava trabalhando só com o pessoal da ONU, né? Ao chegar aqui na Suíça foi que eu comecei a trabalhar mais com as brasileiras, né? Acabei começando a trabalhar mais com o Instagram em português, né? E vi que existe uma necessidade muito grande, porque os psicólogos brasileiros acabam trabalhando mais com o imigrante, né? Exato. É muito comum, a gente encontra bastante pessoa falando bastante da imigração, e que não é muito diferente, claro, o impacto é o mesmo, mas essas pessoas, elas sofrem A expatriação, a uma vez ou expatriação duas, né, no máximo. exato, uma vez, duas vezes no máximo, e o impacto é bem
menor, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre esse termo hit the wall, eu falei, gente, é isso, né? É a Linda Jansen que fala disso, e é essa a sensação que a gente sofre como expatriada, da forma como a gente é. Que a gente investe tanto, a gente tem que se renascer tantas vezes que chega um momento que a sensação é que a gente bateu na parede, que a gente não aguenta mais, né? E essa é a sensação que o expatriado, como a gente sente, que a gente não aguenta mais se refazer. Chega um momento que essa é a sensação, né? E aí comecei a aprofundar meus estudos mais nesse sentido, né? Que sensação é essa que a gente tem, que o que acontece com a gente que precisa se reinventar tanto e que chega um momento que existe sim a exaustão psíquica de tanto se reinventar, né? Então, esses anos eu tenho me dedicado, meu estudo a esse público e com eles que eu trabalho desde então. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui para dar um respiro e tomar uma água, mas eu queria muito que vocês, né, quem não puder estar aqui, por favor, depois assiste o GTV, porque eu acompanho a Daleia desde que eu cheguei aqui. E o Instagram dela, já falei várias vezes isso para ela, parece que ela lê os meus pensamentos da semana, assim. É um negócio muito, 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 muito importante pra gente, que eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. É sempre muito blogueiragem, ou às vezes o pessoal falando sobre as dificuldades, mas não voltadas para essa parte do sentimento, que é o que, na verdade, toma conta da gente, né? Se a gente não parar para pensar e não parar para se observar e não parar para se entender e trabalhar essa parte da saúde mental, a gente é dominada pelos sentimentos. Nossos pensamentos são completamente submergidos, né? Por esse sentir que é tão intenso quando a gente sai, quando a gente chega nos lugares, né? Eu queria só começar a nossa conversa, agora que a Daleia já se apresentou, pedindo para você contar como foi, por exemplo, para você, a questão da sua carreira. Você sempre trabalhou ou teve algum período nessas expatriações que você não trabalhou? E o que em cada... O que acontece? Quais foram os sentimentos que o fato de trabalhar ou não trabalhar geraram em você nessas expatriações que você já passou? Sim, sim. Até por isso, pela minha história, que eu disse, eu tenho que me dedicar a esse público, porque eu mesma passei por todo o processo. O caminho que você ajuda hoje. Exato, o caminho que todo mundo passa, eu trilhei. E até por isso que quando você fala, parece que a Daléia é o sentimento, é porque eu vivi isso, né? E eu vivo também. Não é que eu parei de sentir, de struggling, meu Deus do céu, de sofrer o que todo mundo sofre todo dia, porque a luta diária continua, né? Porque o processo de adaptação continua. Só estou 3 anos na Suíça, né? E continuo lidando com a minha adaptação também, né? Então, voltando, né? A minha primeira expatriação foi nos Estados Unidos. E antes de eu começar isso, eu queria fazer um adendo. Um grande problema que eu acho da saúde mental relacionada com a expatriação é justamente pelo fato que a gente sempre entra na expatriação achando que vai ser um mar de rosas. E por isso a gente nunca acha que a gente deve cuidar da saúde mental. Por quê? Porque eu estou indo para o sonho de todo mundo. Eu estou indo viver um sonho. Por que minha saúde mental precisa de cuidados quando eu estou indo ser muito feliz, né? Então, acho que a gente não se engana, mas a gente é enganado, né? O sonho engana a gente. É um sonho realmente, é uma vida que é riquíssima, mas existe um cuidado que a gente deve ter e a gente vai destrinchar isso mais à frente, né, Mi? Com certeza. Mas por isso continua com a gente, que é para você entender por que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, mesmo vivendo um sonho. Porque tem os tricks aí que pegam a gente no meio do caminho. E eu vou falar um pouquinho agora da minha história para vocês entenderem como a minha saga foi difícil também. Por isso eu entendo por que a gente precisa se cuidar. Minha primeira expatriação foi nos Estados Unidos. Eu achava, primeiro de tudo, achava que eu falava inglês. Eu tinha concluído a escola de inglês toda, que todo mundo faz, after school, né? IASG, fiz tudo, concluí tudo com boas notas, eu falo inglês, né?
Bem, quando a gente chega lá não é nada disso. A gente pode até ler, entender os sinais, mas quando alguém vem falar com você, você não entende nada, né? Você não consegue se comunicar. Até que eu e meu marido fazíamos uma boa dupla, porque eu tinha bom ouvido, então eu entendia bem, mas ele não entendia nada, né? E ele falava bem. Então eu entendia que as pessoas perguntavam e dizia, ele está perguntando isso. E ele respondia, né? Tinha que andar sempre em par, então. Isso, só que estava certo quando a gente estava junto, né? Sozinha eu era um desastre. Então, começa daí, que você acha que você está indo para um país que você acha, Estados Unidos, conhecemos tudo de Estados Unidos, né? Um país tão próximo nosso. Então, a gente vai com a ilusão de que é um país próximo, que um país tão parecido vai ser fácil. E aí o impacto, o choque cultural é maior ainda, porque você vê que realmente, sendo tão próximo, é tão distante. Então, foi muito sofrido. Primeira expatriação, geralmente, é a mais difícil, porque você vai ser... o impacto de ser retirado... fatores familiares de familiares seu, é maior, né? Porque é a primeira vez que você vai se ver sem esses fatores que compõem a tua identidade, que esse é o grande impacto da expatriação na gente, porque é retirado da gente fatores que compõem a nossa identidade. A gente se vê sem isso e a gente se vê no vazio. É por isso que muitas vezes as expatriadas relatam essa sensação de vazio, porque a gente perde esses componentes da nossa identidade. E um deles é a nossa carreira, né? Então, a primeira vez que eu fui para Nova York foi muito impactante para mim, me ver somente como mãe e dona de casa, né? Sem falar inglês, sem conseguir me comunicar como eu achei que eu ia. Então, o primeiro ano foi de depressão mesmo, de ficar em casa com meu filho, no frio, sem poder sair, tinha amigas, porque a gente foi morar num prédio cheio de amigos brasileiros, mas nada daquilo fazia sentido para mim, porque eu não era mais psicóloga, eu não era mais professora universitária, eu só era esposa do fulano de tal, que é o que a gente vira e machuca demais com a nossa autoestima. É a primeira coisa que vai fazer com que a gente perca o nosso senso de valor próprio, né? Porque é a esposa do fulano de tal, você é a mãe do fulano de tal, você não é você, né? Exato. Você vai pro playground, aí, eu sou a mãe do Álvaro. Você vai pro jantar, eu sou a esposa do Clóvis. E é o que você vira, né? Você nunca mais vai se apresentar como, eu sou a, né, fulana de tal. Não, você eu sou vira... da Leia Freire, exato, psicóloga. Exato. Você esquece até, tanto que um grande impacto quando eu cheguei em Nova York pela segunda vez é que eu fui me apresentar, que depois virou meu coach, eu fui me apresentar para ele e eu me apresentei e falei assim, eu sou a esposa do Clóvis, né? E ele falou assim, não, tô perguntando quem é você. E aquilo foi um impacto para mim, né? Porque para mim eu tinha que me apresentar, porque eu estava no evento da ONU, eu tinha que me apresentar como a esposa de quem era ali envolvido. Não, eu quero saber quem é você, né? Porque a gente perde realmente esse referencial, a gente está ali no ambiente do marido, né? Nos jantares e a gente acaba, exato. Olha a Carolina em jantares colocando. só aceita marcado como senhora, sobrenome do marido. Exatamente. Você não tem Exatamente. mais direito ao seu sobrenome. Exato, e aí a gente vai se perdendo aí nesse papel da esposa, do esposo, do fulano, da fulana de tal, e assim a gente vai sem perceber, muitas vezes sem nenhuma maldade, né, no sentido de querer ter uma violência aí, mas a gente vai perdendo o nosso valor. E aí foi um ano muito difícil, né? Meu marido percebeu isso e já me colocou para estudar psicologia, que ele sabia que eu queria, e aí eu comecei a estudar, foi como eu consegui sair e achar o meu valor, né? Porque eu fui estudar o que eu gostava e fui fazer uma especialização nos Estados Unidos em gestalterapia. Daí a gente não gostou mesmo dos Estados Unidos, foi aquele pavor dos Estados Unidos e vamos embora daqui, porque a gente queria ter um outro filho, não queria ter nos Estados Unidos, e a gente decidiu ir para Bangkok. E foram 10 anos maravilhosos em Bangkok, e foi muito interessante ver como um país tão distante era tão mais parecido com a nossa cultura do que os Estados Unidos, por ser um país mais família. E hoje que já estudei psicologia cross-cultural e isso tudo,
eu consigo entender o porquê, né? Mas naqueles anos, sem estudar, sem saber o que era expatriação, não fazia a mínima ideia que um país do outro lado do mundo ia poder me fazer tão mais feliz do que um tão perto do meu próprio país, né? E essas coisas, quando a gente muda, a gente não tem muita antigamente, né? Hoje com a Não. internet até já está um pouco mais fácil, mas meu tempo não tinha. Então, em Bangkok, eu comecei a minha saga por me descobrir, que é o que muita esposa expatriada faz. A gente começa a se testar. Existe uma corrente que acredita que não é bom a gente sair se testando, tá? Outras acreditam que sim. Eu acredito que a gente porque o que acontece? Só 20% das esposas expatriadas conseguem estar empregada nos postos internacionais, tá certo? Só 20%. Dessas 20%, 65% tem que abrir mão da sua carreira. Quer dizer, tem que pegar um emprego numa outra coisa que não é o que ela fazia no país dela. Essas são as estatísticas dos spouses acompanhantes, do expat acompanhante, tá certo? Então, isso significa que se você quiser fazer alguma coisa realmente, você vai ter que fazer alguma coisa fora do que você estava fazendo no teu país. Então, se você é uma pessoa de mente aberta, você vai ter que estar aberto a fazer algo novo. Tá certo? Então, se você quiser sair do papel de vítima e se colocar como protagonista da tua história, você vai ter que ter uma mente aberta e estar aberto para o novo, né? Então, eu sou mais dessa corrente que você tem sim que se testar, né? E tentar algo novo. E foi um pouco do que eu fiz na Tailândia. Eu fiz um monte de coisa que eu nunca imaginei da minha vida, né? Eu trabalhei com festa, eu trabalhei com carnaval, eu fui presidente de associação, eu fui mil coisas, agente de compras, eu fiz mil coisas em Bangkok e acabei desenvolvendo atividades que eu não tinha ideia que eu tinha capacidade de fazer, né? Que hoje me agregaram conhecimentos, habilidades que me proporcionam muita coisa, né? Até o Instagram hoje, o que eu sei de design, meu website, tudo isso eu aprendi com é possível com o que eu aprendi no tempo da Tailândia, que eu tive que aprender a fazer o website para fazer o website da Associação de Brasileiros lá, né? Então, fui fazer um curso de website para fazer para a Associação de Brasileiros. Então, é coisa que você aprende pela necessidade da expatriação e que vira para você, não é? Com certeza, a comentar aqui que postura protagonista é fundamental para a vida, Para a exatamente. vida, exatamente. Aleia, quando você chegou, quando você estava em Nova York na primeira vez, e depois quando você chegou em Bangkok, que você começou todo esse processo de se descobrir, de tentar, eu vou por aqui, vou por ali, até você chegar na clínica e conseguir finalmente entrar de volta na tua carreira, quais foram os sentimentos que você sentiu, assim, que foram mais presentes, assim, que te ajudaram ou que te atrapalharam nesse processo? Olha, como o período em Nova York foi tão negro para mim, tão difícil, né? A primeira expatriação, quando eu cheguei em Bangkok, foi uma alegria muito grande. Então, mesmo me descobrindo e tendo ficado 3 anos ainda em Bangkok sem a psicologia, né? Porque foram 3 anos até eu conseguir entrar nessa clínica, porque eles foram bem difíceis lá nessa clínica, sabe? Me exigiram várias cartas de recomendação, eu tive que passar por 3 entrevistas lá. Foi bem difícil eles me aceitarem como psicóloga lá nessa clínica. Porque na Tailândia, como não tem um órgão regulador, né? Que nem aqui. Hoje eu sou psicóloga porque viram meu currículo, aceitaram e tarará. Lá não tinha isso, então eles fizeram várias entrevistas. Eu tive que pedir carta de recomendação, ligaram para as pessoas que me deram a carta de recomendação para verificar. Então demorou bastante assim o processo para eles me aceitarem na clínica. Então demorou 3 anos. Nesse tempo eu fui presidente da associação, carnaval, aquelas coisas todas. Nisso eu estava tão feliz que eu não estava nem pensando na psicologia. Então, isso não me fez muito pensar. E a outra coisa é que aquela questão do país, você colocou bem
bem claro isso no início, que depende muito o país que você vai expatriar, a situação que você vai. Então, a gente sabe que quando a gente expatria para um país tipo A, tipo B, tipo C, o tratamento é diferente, não é verdade? Então, a Tailândia é um país que você é muito bem tratado como expatriado. A situação é bem diferente de como você é tratado nos Estados Unidos, por exemplo. Especialmente depois do 9/11, que foi quando eu fui para lá, onde o estrangeiro era muito mal tratado, muito mal recebido. Então, a diferença era muito gritante, eu fui muito bem recebida. Eu até, eu até gosto sempre de lembrar aí disso também, que outra coisa que influencia na questão da nossa identidade quando a gente expatria é a questão da autorreflexões distorcidas que a gente faz, tá bom? Por quê? Porque quando a gente expatria, a forma como o outro, né, que aquele país vai nos ver, causa autorreflexões distorcidas da gente. Então, por exemplo, quando eu fui para Tailândia, eu era muito bem tratada. Então, qual é a autorreflexão que eu faço? Ah, eu sou especial. Legal, ótimo. Para mim foi ótimo, porque eu estava sendo tão maltratada nos Estados Unidos que para mim a autoestima foi bom, isso foi legal, deu um up para mim. Então foi legal nesse sentido. Mas quando você vai para outros países, não vai ser tão bem tratado. Então isso pode dar um down na tua autoestima, mas ainda piorar, que foi como foi nos Estados Unidos. Eu era sempre muito tratada como uma ilegal, né? Como se eu estivesse ali para tirar o emprego de alguém, como se eu fosse uma ilegal, e aquilo me maltratava muito, porque eu não estava ali porque eu queria, eu não estava ali como ilegal, né? Então, aquilo para mim era uma injustiça muito grande comigo, né? Então, essas autorreflexões distorcidas que a gente faz, né? O outro me vê como ilegal, então eu me sentia muito mal. Não é? Mexe com a autoestima da gente. Então, o lugar que a gente vai, a forma como a gente é vista, como essas reflexões que a gente faz, né? Essas auto-reflexões que a gente faz de como as pessoas nos veem, são importantes também na nossa identidade. Por isso, o local e como as pessoas ao redor, né, nesse lugar nos veem, isso é muito importante também. Então, na Tailândia, e esse processo todo que eu passei tentando me reencontrar, na realidade eu estava curtindo, né? Aproveitando aquele momento de descoberta, descobrindo novos talentos em mim, curtindo a vida. Daí, 3 anos depois, a clínica chegou. Então, como era a comunidade brasileira não era tão grande, eu praticamente trabalhava para pagar a clínica. Tá? Eu pagava a clínica, trabalhava de noite, de dia eu trabalhava como agente de compras de joia em prata e pagava a clínica para trabalhar de noite com alguns clientes. Mas era um laboratório mesmo, porque como eu não tinha experiência com a questão da expatriação e tudo, para mim eu ia estudando o caso, né, com supervisão de uma psicóloga inglesa que tinha lá, né? E foi um estudo muito legal, um tempo muito interessante para ir crescendo e amadurecendo o meu conhecimento ali, né? Então Ó, foi bem a legal. Lulu tá falando aqui, isso aqui na Suíça acontece às vezes. Os suíços agem assim também. Sim, agem, distratam, a gente sabe que distratam. Sim. Ou pelo menos não tratam da forma educadamente como eles tratam outras pessoas. E principalmente, você me corrige, Leia, com a tua visão de psicóloga, eu não sou. Mas a sensação que eu tenho é que eles se sentem muito incomodados, porque aqui em Genebra, especificamente, 42% da população não é suíça, é de expatriados. Então, é como se a gente tivesse invadido a casa deles e tocado fogo no parquinho, falando, não, então agora você não pode mais falar francês, você tem que falar inglês, porque senão eu não vou entender o que você está falando. Inclusive, uma coisa curiosa, eu andava com uma amiga que tinha a placa do corpo diplomático e ela sempre levava buzinada. E ela dizia que era porque a placa era do corpo diplomático. Eu achava que era neuro, vamos colocar assim, né? E a outra amiga que não tem a placa do corpo diplomático, uma outra amiga, né? Que ela dirige muito mal, comparado com essa amiga que tem a placa do corpo diplomático. Ela nunca leva buzinada, mas a placa dela não é corpo diplomático. E aí eu comecei a perceber, eu acho que a outra amiga tinha razão. Eu acho que é só birra do suíço com a placa do corpo diplomático. Exatamente, eu já passei por isso da outra vez que eu morei aqui, eles buzinam mesmo. Assim, eles pensam 3 vezes antes de buzinar para uma pessoa que não tem placa, a placa diplomática. geralmente... Se é placa diplomática, eles
Porque não tem eles não dó. têm o hábito de buzinar realmente. Exato. Não é um hábito aqui, mas se eles veem a placa diplomática, eles vão buzinar. Eu entendo como um meio, a única maneira que eles têm de protestar, entendeu? Tipo, não quero você aqui, Exato. você tá fazendo errado, sai da Vou minha mostrar que você está cidade. fazendo errado. Birra. Exato. Dalé, eu queria pegar um gancho aqui e só para falar que alguém perguntou lá no começo, a live vai ficar gravada sim, depois vai ficar no GTV. Quem não viu, volta depois para ver, tá bom? Vou recapitulando. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento que a gente começou a falar, que voltando com o país, né? Depende do país, e muitas vezes a gente acha que mudou, fez a primeira expatriação e não pensa mais na saúde mental e não se preocupa com a gente mesmo, com a nossa autoestima, que você fala, eu já fiz a primeira, beleza, a segunda vai ser igual, parecida. E é aí que a gente cai num verdadeiro buraco, porque cada expatriação é diferente da outra, exatamente por isso, porque a gente tem outras experiências, a gente tem outros momentos de vida, a gente tem outras percepções da vida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do que pode acontecer quando a gente não cuida dessa parte de tipo, eu já tô descolada, já sei como é, e que tipo de sentimento ruim a gente pode criar e o que esse sentimento pode fazer contra a gente chegando num novo país. O que acontece, né? O que acontece com a expatriação? O que acontece com a gente? A gente chega num país novo e aí vai sempre acontecer o choque cultural, que a gente sabe, né? Que na realidade gosta de chamar o estresse cultural, né? No sentido de que ele vai promover crescimento em você, né? No sentido de que vai causar alargar o seu cérebro, vamos dizer assim, esse crescimento no teu cérebro, mas expandir, né? Essa expansão, obrigada pela palavra, essa expansão, ela causa um desconforto, tá? Esse desconforto é o que vai, por um tempo, causar que pode ser chamado, para algumas pessoas, se caracteriza como um transtorno de adaptação. Tá certo? Muitas pessoas, muitos expatriados chegam a ter um transtorno de adaptação, tá certo? E o transtorno de adaptação é chamado transtornos de adaptação, porque ele pode ser categorizado com transtorno de adaptação com sintomas de ansiedade, com sintomas de depressão, ou com os dois juntos, ou com distúrbios de conduta. Tá certo? Mas como a pessoa não vai para o psicólogo, não vai para o psiquiatra, não vai para um médico que saiba o que é isso, que a maioria dos médicos de família não vai saber identificar, tá certo? Não há o diagnóstico, ou ela fica sofrendo sozinha porque ela acha que é daquele jeito mesmo, né? Essa tristeza faz parte do processo. Faz parte do processo, né? Muitas vezes a gente não sabe diagnosticar, a gente mesmo não consegue perceber o que é o normal de uma ansiedade, sentimento, e o que é o normal de uma ansiedade já sendo um transtorno, vamos colocar assim, né? Então a gente vai passa aquele desconforto maior, né? A gente começa a se sentir um pouquinho mais equilibrado dentro do desconforto, né? Aí vem a próxima mudança, a gente diz, oba, vou sair aqui desse desespero, vou para um outro lugar, vai melhorar, tá? Essa luzinha no final do túnel que dá porque eu tô indo para um outro lugar, a gente acha que tudo vai ficar bem. Mas aí vem o pior, vem um outro choque cultural. Esse outro choque cultural vai te trazer as mesmas sensações, tá bom? E aí vai vir novamente um novo estresse cultural, vai vir uma nova necessidade de expansão do teu cérebro, vai vir novamente a ansiedade, vai vir novamente a evitação, porque você vai começar a evitar situações que antes já tinham sido estressora para você, né? E aí alivia ali momentaneamente, mas aí vai causando mais ansiedade, e ansiedade vai gerando depressão, daqui a pouco tá tudo junto, tudo confuso, e você já não sabe mais nem se você já tem ansiedade, depressão, já tá tudo junto, e aí... Vira um ciclo, né? Que você não consegue mais sair, só vai piorando. Exato.
E aí você já está com transtorno de adaptação, com ansiedade, com depressão junto, muitas vezes com transtorno de conduta. Casos de transtorno de adaptação que não são cuidados, pode chegar a esse extremo, como pode, inclusive, chegar a ter casos de automutilação, por exemplo, ideações suicidas, né? Porque a depressão já está muito, muito elevada, tá certo? Então, são cuidados que a gente tem que ter, porque a nova mudança não vai resolver aquela dor, né? Aquele vazio, mas a gente acha que vai. E, na verdade, a nova mudança vai trazer a necessidade de um novo estresse cultural, porque vai ter que haver bebidas muito, 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 muito. Bebidas, droga, comida. Comida e compras. Muito, 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 muito. É o que mais tem, bebida, comida e compras, tá certo? E é bastante comum nos transtornos de adaptação. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, porque a nova mudança vai, na realidade, exigir mais da gente, por melhor que seja esse país. Porque muitas vezes, como no meu caso, né, eu fui para a Tailândia e era um país que me trazia mais alegria. Mas se eu não tivesse bem, né? Eu tinha saído do país que não estava me fazendo bem, mas no último ano eu tinha ido estudar. Eu estava vendo uma luz no final do túnel já ali, né? Eu tinha feito uma especialização em gestalterapia, eu já estava até vendo meus papéis para começar a tirar minha licença lá. Então, de certa forma, eu já estava começando a me reestruturar. Eu já não estava na depressão que eu estava no primeiro ano, eu já tinha iniciado minha terapia, eu já estava bem. Então, eu já não mudei doente como eu estava no primeiro ano. Não é? Então, quando eu cheguei na Tailândia, eu já cheguei me sentindo bem, o país melhorou e eu já estava novamente em terapia, porque como psicóloga, né, eu estou sempre em terapia, sempre cuidando do meu bem-estar para eu estar preparada para cuidar do outro, né? Então, assim foi o meu processo, né? Então, quando eu saí de Bangkok e fui para Nova York, eu já fui assim, poxa vida, acabou minha clínicazinha aqui, já vou embora para Nova York e acabou a minha vida de psicóloga, porque Nova York o processo é bem mais demorado, é bem mais complicado, o mercado, como é que eu vou alugar uma sala, como é que eu vou ficar conhecida, é uma história totalmente diferente. Então, eu disse, agora começar do zero novamente, não vou ser psicóloga, mas acabou minha vida de psicólogazinha, acabou minha alegria, né? Então, eu já fui bem resignada de que ia voltar para a estaca zero. E foi quando eu me apresentei para aquela pessoa que eu disse para você, eu sou a esposa do Clóvis. E ele falou assim, sem cartão nem nada, claro, né? Cheguei lá e bati na mão dele e falei assim, eu sou a esposa do Clóvis. E ele falou assim, como assim? Eu quero saber quem você é. Aí eu falo assim, eu sou a Dalé. E ele falou, o que é que você faz? Aí eu falei, eu sou psicóloga, mas não sou psicóloga. Ele falou assim, como assim? Eu falei, não, porque eu não posso trabalhar aqui. Aí ele falou assim, mas você deixou de ser? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então pronto, então você é psicóloga, né? Você só não está trabalhando no momento. Exatamente. E aquilo, daquela conversa, a gente virou grande amigo. A gente trabalhou junto na Ilesa, né, lá em Nova York. E ele foi meu coach. E com ele eu comecei a gente começou esse trabalho de trabalhar com as esposas lá. E eu comecei a trabalhar com as esposas, pensando que eu tinha que trabalhar com as esposas da ONU, porque a ONU eu não sei como é para vocês do Itamaraty, mas eu acredito que tenha muito isso, mas é minha grande briga com a ONU, assim, eu acho que eu tenho que trabalhar mais nisso, porque das 17 metas de Sustainable Development da ONU, a número 5 é a Gender Equality, né? Lutando no mundo para a igualdade de gênero. Mas a ONU não faz absolutamente nada para a igualdade de gênero com seus próprios funcionários. Então, eu estou aqui seguindo meu marido, mas eles não dão o mínimo suporte para que eu, que sou esposa, mulher dele, tenha a mesma condição de ter a mesma carreira que ele tem, né? Não existe nenhum suporte. A esposa, a mulher que segue o funcionário da ONU, né? Então, é uma hipocrisia querer dizer que está lutando para que o mundo tenha gender equality, quando dentro da ONU não existe nenhuma política
para que as esposas que acompanham seus funcionários tenham condição de trabalhar quando acompanham seus maridos, né? Exato, no Itamaraty também é uma grande luta para a gente conseguir fazer isso, e não só as esposas, né? Porque no Itamaraty acontece muito ao contrário também, né? Os maridos seguem as Exato. esposas, aí é mais difícil ainda, porque acho que porque a gente tem essa coisa de parir, né? Os filhos, a gente consegue Exato. parir várias coisas ao longo da nossa vida, projetos e carreiras e tudo mais, com um pouco mais de facilidade. Então, acaba que para a gente sempre é mais fácil, Uhum. né? Se reinventar. E aí, para eles, é sempre mais difícil. E não deveria ser assim, primeiro, né? Deveria ser igualmente difícil para os dois, porque de fato é. Mas a sociedade faz a gente acreditar que não. Você vai tirar de letra, né? Sim, O marido é sim, muito mais difícil, é muito mais fácil você acompanhar ele do que ele sim, acompanhar você, sim. né? Sim, a Carolina, inclusive, está falando, né? E os esposos, porque o machismo, o desafio é maior para eles. Caroline, porque a sociedade acredita que não há sacrifício se a mulher fica à sombra do marido. E há um sacrifício imenso se o homem fica à sombra da mulher. Mas isso é machismo também. Quando a gente coloca que não há nada de errado se a mulher ficou para trás, mas é muito doente se o homem ficou para trás, ele adoece mais ainda, é um machismo pensar assim, né? Na verdade, a gente tem que pensar que é muito doente se tanto o homem ou a mulher, o casal de dual career, né, onde os dois trabalham, tanto faz se ele é homem ou mulher. Se existe um tipo de vida onde um ou outro tem que se sacrificar para que o outro cresça, isso está errado, né? Então, se uma instituição, seja o Itamaraty ou seja a ONU, tem um tipo de estilo de vida onde é necessário que esse funcionário esteja viajando, é necessário que esse organismo proponha algum tipo de suporte para que esse homem ou essa mulher que acompanhe possa desenvolver de alguma forma a sua carreira junto a esse companheiro. Porque Exato. eles precisam desse apoio, né? Porque afinal de contas, eles precisam desse companheiro para os jantares. Eles precisam desse companheiro para que eles possam viajar e seus filhos estejam dentro de casa, estejam indo para a escola enquanto eles viajam, né? Exato. Até para criar essa nova unidade, né? Essa identidade de família que a gente deixa quando a gente deixa o Brasil. A Sim, única família, a única unidade familiar que você tem é você, o teu marido e teu filho. Se você não tem filho, você e teu marido. Se você tem filhos felinos e caninos, os filhos felinos e caninos. Mas sem isso é muito mais difícil, né? sim. Você conseguir fazer essas várias expatriações e manter a saúde mental e se manter no trabalho fica muito pesado, né? Eu acho assim, eu acho que, por exemplo, a ONU ela acha que ela já fez muito, porque em alguns países antigamente não tinha nem a permissão para trabalhar, né? Como na Tailândia ainda não tem. Como você vai com coisa de diplomata, você não pode nem trabalhar por conta das proteções, que você não pode ser presa, essas coisas. Lá na Tailândia você ainda não pode nem trabalhar, não tem a permissão de trabalho. Diferente de países como os Estados Unidos e aqui na Suíça, que a gente pode trabalhar. Eles Uhum. já acham isso grande coisa. Mas o que adianta você ter um permissão de trabalho se você não vai conseguir emprego? Começa com a discriminação, com o fato de que eles sabem que se você tem o permissão ou o permissão diplomático, você só vai ficar ali 3 anos. Já não querem te dar um emprego, que eles sabem que você só vai estar ali por 3 anos. Aí eles já olham. Quantas vidas as pessoas podem transformar? Quanto benefício você pode fazer na vida de uma pessoa em 3 anos? Ainda mais no mundo que a gente vive, que ninguém faz a mesma coisa por muito tempo. Exato. 20 anos atrás, isso Mas podia em ser um Nova problema, né? York, eu nunca passei, não. Assim, em Nova York, quando eu fui trabalhar na empresa de seguro de vida, né? Que eu falei, não falei ainda aqui, mas já falei antes que eu trabalhei com seguro de vida, eles perguntaram, e a minha gerente falou: não, ela vai ficar aqui muito tempo, porque realmente na ONU a gente não precisa mudar de 3 em 3 anos como vocês. Mas colegas da ONU, muitos perderam emprego em organizações no mundo corporativo, justamente por saber que é da ONU e pode ir embora rapidamente, que não vão ficar por muito tempo, né?
porque não querem um funcionário que fique mais tempo, dão prioridade porque eles vão ficar mais tempo, porque sabem que pode ir embora a qualquer momento e tudo mais. Então, tem uma série de desvantagens. Então, eu acho que eles até tentam, mas sabem que existe sim uma desvantagem muito grande para quem segue, e eu acho que tem que partir de nós. Por isso que eu acho que essa palavra protagonismo é a mais importante para a gente que vive essa vida. A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. E é por isso que eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é se colocar na posição de vítima, por dois motivos. Primeiro, por conta dos nossos sentimentos. Se você se colocar na posição de que você realmente é vítima da situação, no sentido de que essa situação é injusta, me arrependi de vir, não tenho opção, não é? Porque esse país não me deixa trabalhar, esse emprego é muito ruim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo outro. Se você se coloca nessa situação de vítima, você não consegue ter uma visão proativa, você não consegue ter uma visão positiva dessa expatriação, dessa situação que você está, e você não consegue se movimentar, ir para frente, criar um novo, fazer algo por você. Então, é muito ruim para o teu sentimento como um todo em relação a essa situação. E muito ruim no sentido para você fazer... ver algo mais para a tua vida também, no sentido de, peraí, eu sou a protagonista, então, peraí, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu falo muito do plano de carreira da esposa expatriada, do esposo expatriado, porque você tem que sim pensar, eu não vou passar a vida seguindo essa pessoa, então, essa é a minha carreira. O que eu vou fazer nesse tempo? Eu vou passar 3 anos nesse país, o que esse país tem para me oferecer para enriquecer a minha vida como um todo? Então, eu estou seguindo meu marido, eu não vou voltar para o Brasil no final disso tudo, eu vou voltar para o Brasil. Então, eu quero ter minha aposentadoria quando eu voltar, eu quero ter aonde eu morar, eu quero ter... Entende? Se prepara. Quando eu voltar, o que é que eu vou fazer? Eu vou me aposentar e não vou trabalhar? Eu vou voltar novo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um negócio. Faz um plano para a tua vida, tá? Porque a gente não volta jovem, né? A gente se aposenta jovem, né? E quando eu voltar, porque vocês têm que voltar em um determinado tempo, né? Exato. O que eu vou estar fazendo? Então, enriquece o teu currículo para quando você voltar, se voltar empoderado para esses anos que você vai voltar para o Brasil, né? Exato. Ô, Daleia, a gente deixou um gancho ali atrás sem falar, que quando a gente estava falando do ciclo de ansiedade, dos transtornos de adaptação, como a gente pode se preparar, ter um autocuidado para, se não evitar completamente, porque nem sempre é evitável, mas pelo menos ter consciência de que a gente está passando por isso e de ter um estalo mais rápido para não chegar na depressão. Certo. Ótimo, é verdade. Né? Primeiro, a gente tem que validar os nossos sentimentos, isso é muito importante, porque, como eu digo, a gente vem para um sonho, né? E aí tanto a gente como os outros invalidam muito o sentimento da gente, né? Essa coisa, você tá vendo, é um sonho, do que você tá reclamando da sua vida? É o primeiro erro, né? Então, não invalide o seu sentimento. Tá triste, tá triste. Tá ruim, tá ruim. Eu acabei de falar, não se faça de vítima, né? Não se faça de vítima, mas ao mesmo tempo entenda que estar triste faz parte do processo. Não é porque eu estou vivendo um sonho da maioria das pessoas do Brasil, que eu não tenho o direito de ter os momentos de tristeza, que eu não tenho o meu momento de estar achando que tá ruim, de que tá difícil, e que eu não tenho o direito de dividir isso com o meu companheiro. Tá certo? Vocês são uma dupla, vocês são parceiros nisso, e que se tem alguma coisa que tá ruim e que vocês possam conversar e resolver, é necessário ser dividido, né? Então, não existe isso de que se eu tô sofrendo, é culpa dele, ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém. Mas se existe algo que você quer pedir ao seu companheiro, que possa melhorar ali a tua dor, que ele possa contribuir, isso sendo feito de uma forma que você não culpabilize o outro pela sua dor, mas que você possa pedir de forma clara aquilo que ele pode dar, sem apontar culpa, mas dizer claramente, eu preciso disso.
isso ajuda demais, tá certo? É tão difícil essa parte, né? Essa A parte é gente muito muitas vezes difícil. até sabe como que precisa para melhorar, mas é tão difícil pedir É, sem culpar o outro. eu sempre recomendo, nunca use o você faz assim, mas sempre use eu me sinto assim, né, nesse momento, e eu queria isso. Pronto, porque não tem nada a ver com o que ele faz, né? Então, vamos dizer que ele não ajuda em casa. Não fale que ele não ajuda em casa, por exemplo. Eu Diga me sinto sobrecarregada. isso, eu estou me sentindo tão cansada. Você pode levar o lixo para mim hoje? Pronto. Você dá uma ordem direta, você fala que está cansada, pronto, e deu uma ordem direta, né? Pode levar os lixos todo dia? Pronto, né? Dá uma ordem direta. De pouquinho em pouquinho vai se educando, se for o caso, né? Sei que eu estou dando um exemplo muito simplório, mas em tudo na vida, especialmente com homem, com criança, se você dá uma ordem direta, clara, as chances de sucesso são muito maiores, tá certo? Homens nos perdoem, mas funciona. Funciona, né? E, então, assim, valide os seus sentimentos, não coloque embaixo do tapete, não vá acumulando, acumulando, né? Então, não invalide seus sentimentos. A escrita é muito importante, né? Escreva sobre os seus sentimentos, escreva sobre a sua história. Cuide Escrita terapêutica. Escrita terapêutica, isso. Cuide da sua narrativa, né? Tem uma narrativa de sucesso para você, tá certo? Nada de ter uma narrativa negativa. Você mesmo tem que se premiar. Não espere que os outros lhe dê carimbinho pelo seu sucesso. Seja você mesma a se premiar pelos seus sucessos. Os pequenininhos mesmo. Quando a gente está vivendo no exterior, todo dia a gente tem uma vitória. Todo dia. Eu tinha hoje que fazer 2 ligações em francês para esses escritórios onde o pessoal é bem grosso, né? Companhia de eletricidade, uma outra de não sei o quê. E eu falei, eu não queria ligar, não queria ligar. Aí hoje eu liguei, resolvi o problema. Aí eu, carimbinho para mim! Né? É muito bom, né? A gente se contenta com pouco, né? Isso, tem que se contentar com um pouquinho. Aquele que você faz, ninguém vai ver, mas você viu e você se lembre de celebrar. Não é para dizer assim, ai meu Deus, é só uma ligaçãozinha, eu quase morro, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir nunca. Não, consegui, vitória minha, falei, foi ótimo, resolvi o problema. Eu sou o máximo. É assim que a gente tem que fazer, porque só assim a gente vai conseguir manter a autoestima lá em cima, porque todo dia vai ter algo que vai fazer essa autoestima ir para baixo. Então, se você não fizer esse exercício diário, ela vai para baixo sim, né? Então, faça isso. Então, porque, como eu disse, vai estar o estresse cultural aí, né? Te puxando para lá e para cá e tentando te colocar para baixo. Então, você tem que fazer esse exercício de te colocar aí para cima, tá certo? A outra coisa é se exercitar, tá? Uma coisa boa da expatriação é isso, né? Porque a gente acaba que tem a chance de fazer um pouco a rotina, né? A gente acaba que a gente pode criar aí uma rotina, criar uma nova vida, se refazer da gente, dá também a chance da gente criar uma vida nova, né? E inclua nessa vida atividades mais saudáveis, como se exercitar para que você possa estar tendo pelo menos 30 minutos aí de fazendo algo que vai estar te proporcionando esses 30 minutos que você vai sentir cuidando de você mesma e produzindo endorfina e se sentindo mais saudável, né? A outra coisa, isso eu acho que vai muito para as mulheres, né? A questão de saber pedir ajuda, né? Os homens também, eu acho que os homens são, na realidade, acho que em relações aos sentimentos, eles é que precisam aprender a pedir ajuda, né? Acabam se fechando muito, mas o pedir ajuda é muito importante, porque a gente acaba sobrecarregado, tanto de tarefas, né? Como no caso dos homens, vocês ficam escondendo os sentimentos e acabam não pedindo ajuda em relação aos sentimentos. As mulheres acho que é muito das tarefas, né? Que acabam querendo dominar muitas tarefas, eu faço tudo sozinha, né? E acabam não pedindo ajuda. Então, eu estava falando há pouco que quando você quiser algo do seu marido, seja direto,
faça isso. E eu acho que dos maridos é muito isso. Peça ajuda quando você quiser falar de algo, quiser expor seus sentimentos. Saiba pedir ajuda, saiba falar dos seus sentimentos, não tenha vergonha de colocar para fora como você está se sentindo, ou mesmo de procurar ajuda psicológica, de fazer terapia, faz bem, tá certo? É muito bom a gente falar. Inclusive, a escrita para os homens também, tá certo? Como é bom para o homem escrever sobre os seus sentimentos, tá Porque certo? muitas vezes a gente. Falo por mim mesma, porque eu, apesar de ser mulher, tenho muita dificuldade de falar dos meus sentimentos. E às vezes o problema é falar. Quando você escreve, a coisa sai. E aí, pelo menos você consegue, você lê. E só no fato de escrever, às vezes é só. Principalmente quem tem problema com ansiedade, que é muito ansioso, já o fato de você escrever, você tira aquilo do teu coração, da tua cabeça e passa para o papel e fala, tá bom, tá aqui, eu sei que eu tenho isso, quando eu conseguir resolver, eu volto aqui para ver qual é a solução que eu vou dar para esse problema, né? Sim. E agora que você falou da questão da ansiedade, né? Um dos exercícios melhores para ansiedade é você ter o momento da preocupação. Se você é ansioso e a ansiedade está, as preocupações estão te incomodando, tira 15, 30 minutos para se preocupar. Faz uma separação. O que é preocupação hipotética, o que é preocupação real. O que é hipotética não tem como resolver. Se você quiser ficar ali remoendo, remoe aí por um tempo, depois joga fora aqueles negócios ali, já pronto, já deu tempo de remoer. O que é real, procura solução, escreve no papel como você vai tentar resolver aquilo ali, se preocupa realmente com aquilo por um tempo e depois sai para resolver. Depois você volta e vê se aquelas soluções foram suficientes, se não for, refaz aquilo ali, mas trata os problemas com o cuidado que você quer dar para eles. Porque aí você sente que está trabalhando os seus problemas. É isso que o ansioso precisa, porque o ansioso fica evitando pensar nos problemas e aí o bicho vai crescendo, né? Então a escrita Exatamente. é boa nesse sentido também, tá certo? E falamos, né? Cuidar do humor, dos sentimentos, Escrita, escrita, comunicação, ansiedade. ansiedade, exercitar. Exato. O que mais? Deixar alguma coisa de fora. A questão do dormir, né? Eu acho muito importante que você falou da questão da depressão. Noite mal dormida é um passo para a depressão, né? Então, se a gente não está dormindo bem, a gente tem que cuidar da depressão, a gente tem que cuidar porque vai levar à depressão, né? É uma coisa que a gente tem que cuidar. E as preocupações, a mudança do local, né? Tudo a gente tem que se preocupar com isso. A falta do exercício, Pois tudo é, isso pode levar a você não estar dormindo bem e é uma combinação que não faz bem. é bem o que a gente estava falando, né? É a saúde mental que a gente deixa de lado e às vezes cuida da saúde física, fazendo exercício, que já é muito bom e comendo bem. Às vezes a gente cuida da saúde, de outros aspectos da nossa saúde, mas a saúde mental a gente acaba deixando muito para trás, muito de lado. E eu sou eternamente grata, até feio falar isso, não me julgue, tá? Mas por causa da pandemia, esse assunto virou a coqueluche do momento. E é muito importante que isso tenha saído de lá de trás, de uma coisa que eu conheço muitas pessoas que sim, até hoje acham que entrar num psicólogo e fazer uma terapia é coisa de maluco. Pelo amor de Deus, é uma coisa extremamente necessária para o mundo que a gente vive hoje, com a quantidade de informação, com a quantidade de mudanças muito mais rápidas do que a gente jamais viu. Eu acho fundamental você fazer uma terapia, porque terapia, para mim, é um autoconhecimento, é a maneira de eu me conhecer e de eu me conhecendo, me relacionar melhor, não só com as pessoas à minha volta, mas com o mundo. Né? Então, assim, eu sou eternamente grata pelo convite, Elaine. Eu tenho certeza que não vai ficar aqui. A gente vai fazer outras lives aqui sobre outros assuntos. Eu queria avisar vocês, a Leiana falou porque ela é uma pessoa muito, muito, muito
profissional, mas ela é uma das poucas profissionais, acho que hoje em dia tem muito mais, mas brasileiras que atendem. Ela tem um certificado para atender online. Aqui na Suíça, ela atende gente do mundo inteiro. Então, ela atende com consultoria, ela atende com mentoria, ela atende com apagar incêndios momentâneos daqueles que você não consegue sair dessa situação. E eu queria muito que você não só seguisse a Leinha no Instagram, mas que você ficasse com o contato dela, porque quando precisar, ela tá aí para ajudar. E, gente, não tem nada melhor do que a gente estar num país diferente e ter alguém para falar com a gente da nossa língua, e ainda mais quando a gente está falando de sentimento, que eu acho que é o último vocabulário que você consegue masterizar numa língua nova, né? Então, Leia, sou muito agradecida, obrigada por doar o teu tempo aqui pra gente, obrigada por trazer luz para coisas que a gente muitas vezes nunca ouviu falar, né? As pessoas não estão dispostas a falar daquilo que dói, daquilo que incomoda, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, obrigada aí por essas palavras tão maravilhosas, obrigada. Muito feliz de estar aqui, poder falar mais disso, que é verdade mesmo. As pessoas pouco falam, e é como a gente fala, é uma experiência que poucos brasileiros vivem, né? Os brasileiros imigram mais do que expatriam, e acaba que a gente é um ser meio desconhecido, assim, né? E aí a nossa experiência poucos vivem, poucos falam e poucos profissionais conhecem, né? Expatriar como a gente vive, mudando de país em país, é algo realmente que para muitos é um mistério, e que para a maioria, infelizmente, é luxo, é vida boa, é sonho, e entender que isso é, na realidade, um desafio, que causa impactos, e que nós somos lutadores, vencedores, Exato. é um desafio, realmente. Então, muito obrigada pelo convite, obrida a todos. Prazer é meu. Por estar aqui com Lembrando a que a live gente. vai ficar salva aqui no perfil da FSI, lá no GTV. Quem sabe de que alguém que queria estar aqui não estava, lembra ela que vai estar aqui. E quem quiser assistir depois para anotar mais coisas, fica à vontade. Beijo, Daleia. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau, Tchau. gente.